Narração de livro organizado por Cristiane Batista. Inscreva-se, deixe seu gostei, gratidão. Prefácio às Catalogics of All Nations, de Burke, 1913. Sigmund Freud. Nota do editor inglês. A presente tradução inglesa é a publicada em 1950, ligeiramente revista. O trabalho da autoria do capitão John Gregory Burke, Terceira Cavalaria, é a cuja tradução Freud contribuiu com este prefácio, foi originalmente publicado em 1891, Washington, Loudermilk, com as palavras "não é para leitura geral" na página de rosto. A atenção de Freud foi atraída para o livro, sem dúvida pelo Dr. Ernest Jones, no começo de 1912 e parece provável que a tradução alemã tenha sido feita por sua recomendação. Ela apareceu como um dos volumes suplementares lançados anualmente pela revista Anthropophyteia, que era editada por um dos tradutores, F. S. Krauss. Freud mostrara seu interesse na revista 2 ou 3 anos antes, numa carta aberta ao seu editor, 1910 f. Grande parte do material citado no artigo de Freud Oppenheim sobre os sonhos no folclore, 1957 a 1911, anteriores, derivou da Anthropophyteia e trata dos tópicos examinados neste prefácio. Prefácio às Catalogics of All Nations, de Burke. Enquanto vivia em Paris, em 1885, como aluno de Charcot, o que principalmente me atraía, à parte as próprias conferências do grande homem, eram as demonstrações e preleções dadas por Brouardel. Ele nos costumava mostrar, de material post-mortem no necrotério, quanto havia que merecia ser conhecido por médicos, mas de que a ciência preferia não fazer caso. Certa ocasião, ele estava discutindo as indicações que permitiam imaginar a categoria social, o caráter e a origem de um corpo não identificado, e ouviu-o dizer: "Les genoux sales sont les signes de une fille honnête." Utilizava os joelhos sujos de uma moça como prova de sua virtude. A lição de que a limpeza corporal é muito mais prontamente associada ao vício que à virtude a miúde me ocorreu posteriormente, quando o trabalho psicanalítico me familiarizou com a maneira pela qual os homens civilizados lidam hoje com o problema de sua natureza física. Ficam claramente embaraçados com qualquer coisa que os faça lembrar demasiadamente sua origem animal. Tentam emular os anjos mais aperfeiçoados da última cena de Fausto, que se queixam, uns bleiben den Rest zu tragen peinlich, e o Indiorer von Asbest, es ist nicht heilig. Entretanto, desde que devem necessariamente permanecer muito afastados de tal perfeição, os homens decidiram fugir ao dilema, negando, tanto quanto possível, a própria existência deste inconveniente resíduo da Terra, ocultando-o mutuamente e negando-lhe a atenção e o cuidado que poderia reivindicar como componente integrante de seu ser essencial. O caminho mais sábio indubitavelmente teria sido admitir sua existência e dignificá-lo tanto quanto sua natureza permitisse. Está longe de ser matéria simples examinar ou descrever as consequências envolvidas nesta maneira de tratar o penoso resíduo da Terra, do que as funções sexuais e excretórias podem ser consideradas o núcleo. Bastará mencionar uma só destas consequências, aquela em que nos achamos mais interessados aqui, o fato de a ciência ser proibida de lidar com estes aspectos proscritos da vida humana,
de maneira que quem quer que estude tais coisas é encarado como pouco menos impróprio do que alguém que realmente faz coisas impróprias. Não obstante, a psicanálise e o folclore não se deixaram impedir de transgredir essas proibições e, em resultado, puderam ensinar-nos todo tipo de coisas que são indispensáveis a uma compreensão da natureza humana. Se nos limitarmos aqui ao que foi aprendido sobre as funções excretórias, pode-se dizer que o principal achado da pesquisa psicanalítica foi o fato de que o bebê humano é obrigado a recapitular, durante a primeira parte de seu desenvolvimento, as mudanças na atitude da raça humana para com matérias excrementícias que provavelmente tiveram seu início quando o Homo sapiens pela primeira vez ergueu-se da Mãe Terra. Nos primeiros anos da infância, não existe ainda nenhum resíduo de vergonha sobre as funções excretórias ou de nojo pelas excreções. As crianças pequenas mostram grande interesse nestas, tal como em outras de suas secreções corporais, gostam de ocupar-se com elas e podem derivar muitos tipos de prazer deste procedimento. As excreções, encaradas como partes do próprio corpo da criança e produtos de seu próprio organismo, têm uma cota na estima, a estima narcísica, como deveríamos chamá-la, com que encara tudo que se relaciona ao seu eu, self. As crianças, em verdade, orgulham-se de suas próprias excreções e fazem uso delas para ajudar a fazer valer seus direitos contra os adultos. Sob a influência da criação, os instintos e inclinações coprófilas da criança sucumbem gradativamente à repressão, ela aprende a mantê-los secretos, a envergonhar-se deles e a sentir nojo pelos seus objetos. Estritamente falando, contudo, o nojo nunca chega ao ponto de aplicar-se às próprias excreções da criança, mas contenta-se em repudiá-los quando são produtos de outras pessoas. O interesse que até aqui se ligará ao excremento é transferido para outros objetos, por exemplo, das fezes para o dinheiro, que, naturalmente, demora a adquirir significação para as crianças. Importantes constituintes da formação do caráter se desenvolvem ou fortalecem a partir da repressão das inclinações coprófilas. A psicanálise mostra ainda que, para começar, os instintos excrementais e sexuais não são distintos uns dos outros, nas crianças. O divórcio entre eles só ocorre mais tarde e permanece incompleto. Sua afinidade original, estabelecida pela anatomia do corpo humano, ainda se faz sentir de muitas maneiras em adultos normais. Finalmente, não se deve esquecer que não se pode esperar que estes desenvolvimentos produzam resultados mais perfeitos que quaisquer outros. Parte das antigas preferências persiste, parte das inclinações coprófilas continua a operar na vida posterior e se expressa nas neuroses, perversões e maus hábitos dos adultos. O folclore adotou um método inteiramente diferente de pesquisa e, mesmo assim, chegou aos mesmos resultados que a psicanálise. Ele nos mostra quão incompletamente a representação das inclinações coprófilas foi efetuada entre diversos povos, em várias épocas, e quão de perto, em outros níveis culturais, o tratamento das substâncias excretórias se aproxima do usado pelas crianças. Demonstra também a natureza persistente e em verdade ineradicável dos interesses coprófilos, apresentando a nosso olhar espantado a multiplicidade de aplicações, no ritual mágico, nos costumes tribais, nas observâncias dos cultos religiosos e na arte de curar,
mediante as quais a velha estima pelas excreções humanas encontrou nova expressão. Também a vinculação com a vida sexual parece ser integralmente preservada. Esta expansão de nosso conhecimento certamente não envolve risco para nossa moralidade. A parte principal do que se conhece sobre o papel desempenhado pelas excreções na vida humana foi reunida em ritos escatológicos de todas as nações, de J. G. Burke. Torná-la acessível aos leitores alemães é, portanto, não apenas um empreendimento corajoso, mas também meritório.